Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rafael Amorim, eu sou professor de Ciências do Colégio Positivo e nessa aula eu irei revisar com vocês o capítulo 1, Eletricidade. Para isso, eu selecionei alguns exercícios do livro de atividades e também do livro didático para a gente trabalhar e relembrar os conceitos desse capítulo. O primeiro exercício selecionado foi o exercício 3, da página 9 do livro didático e pergunta: com base no modelo atômico apresentado, qual é o nome das duas partículas que estão presentes no átomo e têm cargas elétricas? Quais são os sinais de suas cargas elétricas? O modelo atômico ele é apresentado lá na página 5 do livro didático, mas eu extraí a imagem e coloquei nesse slide. Mas, basicamente, o átomo ele apresenta três partículas subatômicas. O próton, que tem carga elétrica positiva, e o elétron, que tem carga elétrica negativa. E aí temos a resposta da questão. Mas também tem uma outra partícula subatômica que está presente no átomo, que é o nêutron, que não apresenta carga elétrica. Questão 4. Classifique as afirmativas a seguir como verdadeiras ou falsas. Afirmativa A. Um corpo fica carregado positivamente quando recebe prótons ou perde elétrons. Agora a gente tem que trabalhar um conceito bem interessante aqui. Que um corpo ele não consegue ganhar ou perder prótons, ele somente ganha ou perde elétrons. Então a questão ela está falsa justamente por falar que o corpo pode receber prótons. Ele não pode receber prótons e nem perder prótons. Por que não pode acontecer isso? Porque o próton está presente no núcleo, uma região bem protegida do átomo, então ele não consegue fazer esse deslocamento de cargas elétricas positivas. Afirmativa B. Um corpo fica carregado negativamente quando perde prótons. É a mesma situação que eu estava comentando na afirmativa A. Um corpo ele não consegue nem ganhar e nem perder prótons, então essa afirmativa também está falsa. Afirmativa C. Um corpo fica carregado positivamente quando perde elétrons. Olha só, um corpo ele pode ganhar e perder elétrons, que são cargas elétricas negativas. Nessa situação, ele está perdendo cargas elétricas negativas. E como ele está perdendo cargas elétricas negativas, ele vai ficar com excesso de cargas elétricas positivas. E é por essa razão que ele fica carregado de forma positiva. Então, essa afirmativa está verdadeira. Afirmativa D. Um corpo é eletricamente neutro quando tem mais nêutrons do que outras partículas. Para um corpo ser eletricamente neutro, ele tem que ter a mesma quantidade de cargas elétricas positivas e negativas. Ou seja, ele tem que ter a mesma quantidade de prótons e elétrons. Não é o que a afirmativa está falando. Então, essa afirmativa também é falsa. Afirmativa E. Um corpo fica carregado negativamente quando ganha elétrons. Vamos imaginar, um corpo está ganhando partículas negativas, então ele vai ficar com excesso de partículas negativas, então ele fica carregado negativamente. Então essa afirmativa é verdadeira. Afirmativa F. Um corpo fica carregado negativamente quando ganha prótons. Essa afirmativa está falsa porque a gente já discutiu que um corpo ele não pode ganhar e nem perder prótons, então essa afirmativa é falsa. E a afirmativa G. Um corpo é eletricamente neutro quando tem a mesma quantidade de prótons e elétrons. Foi o que eu falei para vocês, quando um corpo está com a mesma quantidade de cargas elétricas positivas e negativas, ele está neutro, ele está em equilíbrio eletrostático. Então, essa afirmativa é verdadeira. Questão 5. A ilustração a seguir representa esquematicamente um modelo de átomo. Identifique onde estão as partículas de carga negativa e onde se encontram as partículas de carga positiva. Olha só, eu falei para vocês que as partículas de carga positiva são chamadas de prótons e elas estão localizadas no núcleo do átomo. Então, se a gente fosse apontar aqui nesse modelo, nessa representação, é onde estou mostrando com o mouse. As partículas positivas se encontram no núcleo. As partículas negativas orbitam o núcleo. Então, onde estou mostrando aqui com o mouse é que seria a localização das partículas negativas, os elétrons. Mas é bom a gente também reforçar que o átomo apresenta partículas neutras, chamadas de nêutrons, que também ficam localizados no núcleo juntamente com os prótons. Questão 6. Relacione as colunas indicando em cada uma das situações se a força originada pela aproximação das partículas é uma força elétrica de atração, uma força elétrica de repulsão ou se não há força elétrica. E a gente observa na primeira situação a aproximação de dois prótons, ou seja, a aproximação de partículas com carga elétrica positiva, ou seja, de mesmo sinal. E quando a gente aproxima cargas elétricas de mesmo sinal, a gente observa força elétrica de repulsão. Então, gabarito B,
Aproximação de um próton e de um elétron. Agora a gente observa a aproximação de cargas elétricas opostas, de sinais opostos. Uma apresenta carga elétrica positiva e outra negativa. A gente observa, então, força elétrica de atração, gabarito A. Aproximação de dois elétrons. Aqui a gente observa, então, a aproximação de duas partículas com carga elétrica negativa, então, força elétrica de repulsão, gabarito B. E, por último, a aproximação de dois nêutrons. Aqui, o nêutron é uma partícula que não apresenta carga elétrica, então a gente observa que não há força elétrica, gabarito C. Agora, para a gente relembrar como realiza o cálculo de carga elétrica utilizando a fórmula Q igual a N vezes Z, eu selecionei o exercício 8A que pergunta: qual a carga adquirida por um átomo que perde 3 vezes 10 elevado a 19 elétrons? Como eu falei, para a realização do cálculo de carga elétrica, a gente utiliza a fórmula Q igual a N vezes Z. Mas antes de a gente realizar o procedimento matemático, é importante a gente saber o que cada letra, o que cada variável representa nessa fórmula. A letra Q representa a carga elétrica. E é exatamente isso que a gente está procurando nesse problema. E quando a gente encontra o valor de carga elétrica, a unidade de medida que a gente expressa essa carga elétrica é dada em coulombs, que a gente utiliza uma letra C maiúscula. A letra N representa o número de elétrons que aquele corpo ou aquele átomo perdeu ou ganhou. Nesse problema, o átomo perdeu 3 vezes 10 elevado a 19 elétrons. E por último, a letra E representa a carga elementar. Carga elementar é a carga elétrica que um elétron possui, que é o valor de 1,6 vezes 10 elevado a 19. Agora que a gente organizou as nossas variáveis, é só jogar na fórmula, que vai ficar da seguinte maneira. Vai ficar, então, o valor de Q, o que a gente está procurando, igual 3 vezes 10 elevado a 19, que é o número de elétrons que esse átomo perdeu, vezes, que é o que a fórmula exige, a carga elementar, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Nesse momento, a maioria dos alunos entram em pânico, porque acreditam que é um procedimento matemático muito complexo, mas na verdade é bem simples. Para isso, eu coloquei aqui uma coloração diferente para mostrar para vocês como a gente deve proceder quando chega nessa situação. Quando a gente chega nessa situação, a gente vai trabalhar com os números que não estão na base 10. Então, vou fazer uma multiplicação do número 3 com o número 1,6. E eu vou trabalhar com os números que estão na base 10. E como eu estou multiplicando aqui, a regra é a seguinte: eu mantenho a base 10 e somo os expoentes. Então, professor, como que vai ficar? Vai ficar da seguinte maneira. Eu vou trabalhar, então, a multiplicação do 3 vezes 1,6, mantenho aqui o vezes porque a fórmula está exigindo, e aí eu vou manter a base 10 e somar os expoentes. Então, eu peguei o primeiro expoente aqui dessa primeira situação, o 19. Como eu estou multiplicando, eu coloco o símbolo da soma e faço a extração aqui do segundo expoente. Então, vai ficar um joguinho de sinal que a gente vai ter que trabalhar logo em seguida. Então, eu fiz a minha multiplicação, aqui, ó, 3 vezes 1,6 me dá o valor de 4,8 vezes 10. Como eu falei para vocês, a gente precisa trabalhar com esses sinais. Então, tem um mais com menos, vai dar menos. Então, vai ficar 19 menos 19. Esse valor de 10 elevado a 19 menos 19 vai dar 0. Então, vai ficar Q igual a 4,8 vezes 10 elevado a 0. Todo número elevado a 0 é 1. Então, o valor é Q igual a 4,8 vezes 1. 4,8 vezes 1 é 4,8. O que é, professor? Coulombs. A gente utiliza, então, a letra C maiúscula para representar, então, a unidade de medida de carga elétrica. Agora, vamos corrigir exercícios do livro de atividades, começando pelo exercício 1, da página 5, que pergunta: assinale V para verdadeiro ou F para falso nas afirmações abaixo. Afirmativa A carga elementar é variável. Essa afirmativa ela está incorreta, ela é falsa, porque a carga elementar ela tem sempre o mesmo valor. Afirmativa B, nêutrons não apresentam cargas elétricas. Essa afirmativa está correta, porque as partículas que apresentam cargas elétricas são os prótons, que apresentam cargas elétricas positivas, e os elétrons, que apresentam cargas elétricas negativas. E os nêutrons não apresentam nenhum tipo de carga elétrica. C, um próton tem o mesmo valor, tem o valor da carga elétrica igual ao oposto do valor da carga elétrica de um elétron. Essa afirmativa também está correta e descreve de forma bem detalhada como funciona a carga elétrica de um próton e de um elétron. Afirmativa D.
Átomos que têm a mesma quantidade de prótons e elétrons são chamados de íons. Essa afirmativa está incorreta, ela é falsa, porque os íons são átomos que estão em desequilíbrio, ou seja, que têm excesso de cargas elétricas positivas ou negativas. Afirmativa E. Corpos carregados com cargas de sinal oposto se atraem pela ação de uma força elétrica. Essa afirmativa está correta, porque quando eu aproximo corpos carregados com sinais opostos, eu observo então uma força de atração. Questão 2. Responda as questões propostas sobre os 3 corpos ilustrados a seguir. Aí tem o corpo 1 aqui com uma carga elétrica de 5 coulombs, uma carga elétrica positiva. Corpo 2 com uma carga elétrica negativa de menos 10 coulombs. E corpo 3 com uma carga elétrica de mais 15 coulombs. Questão A. Quais corpos receberam elétrons e quais perderam elétrons? Vamos começar por esse corpo aqui, ó, o corpo 2. O corpo 2 ele está negativo, certo? Se ele está negativo, é porque ele está com um excesso de cargas elétricas negativas. E a gente discutiu lá no início da correção dos exercícios que os corpos e os átomos eles só podem ganhar ou perder elétrons, ou seja, eles só podem ganhar ou perder cargas elétricas negativas. Esse corpo aqui, por ele estar negativo, ele ganhou cargas elétricas negativas e ele ficou com excesso, então. Então esse corpo, ele ganhou, o corpo 2 ganhou elétrons. E o caso do corpo 1 e do corpo 3, eles perderam elétrons, os elétrons saíram dos seus corpos, e por isso eles ficaram com excesso de partículas positivas, e por isso eles ficaram carregados positivamente. Então a resposta é: o corpo 2 recebeu elétrons, e os corpos 1 e 3 perderam elétrons. Agora na questão B. Diga se os corpos se atraem ou se repelem. A gente vai imaginar então, eu vou aproximar o 1 e o 2, e qual tipo de força elétrica eu vou observar? Aproximo o 1 e o 3, e o que eu vou observar? Então, olha só, eu vou aproximar o 1 e o 2, 1 tem carga elétrica positiva e o 2 tem negativa, são sinais opostos, então eu vou observar uma força de atração. Eu vou aproximar agora o 1 e o 3, 1 é positivo e o 3 também é positivo. Como tem sinais iguais, eu observo uma força elétrica de repulsão. O 2 e o 3 apresentam cargas elétricas opostas, então eu observo uma força elétrica de atração. Voltando para o livro didático, não é bem um exercício, mas ele resume bem sobre o próximo tópico estudado no livro, que são os processos de eletrização. Essa tabela, então, resume basicamente os 3 processos de eletrização descritos no livro, que é o atrito, o contato e a indução. Quais são as condições iniciais de cada processo de eletrização, o que é o requisito inicial, o que é necessário ser realizado e qual é o resultado final. Por exemplo, no atrito, a gente precisa, obrigatoriamente, de 2 corpos nêutrons. Então, os 2 corpos têm que estar em equilíbrio eletrostático, eles têm que estar com uma carga elétrica de 0 coulombs. A etapa necessária para a realização do atrito é friccionar, atritar esses 2 corpos, e ao final eu vou ter corpos carregados com sinais opostos. Então, um vai terminar positivo e o outro vai terminar negativo. No contato, eu preciso que pelo menos um desses corpos esteja carregado eletricamente. A etapa necessária é colocar esse corpo em contato com o outro, e ao final eu vou ter os 2 corpos com sinais iguais. Então, olha só, no atrito eu termino com sinais opostos, no contato eu termino com sinais idênticos. Na indução, ele é um pouquinho mais complexo, eu preciso de um corpo carregado e outro neutro. Eu falei que ele é mais complexo por quê? Porque eu preciso aproximar o indutor do induzido que está aterrado, cortar a ligação com a Terra e afastar o indutor. Eu preciso fazer uma série de procedimentos ali para induzir o outro corpo, e ao final eles vão terminar com cargas de sinais opostos. Eu diria que essa tabelinha ela é bem interessante para revisar o seu estudo. Eu recomendo que você preencha caso você não tenha preenchido ainda. Agora, a gente vai realizar um cálculo envolvendo o processo de eletrização por contato e esferas de mesmo tamanho. Para isso, eu selecionei o exercício 6 da página 18 do livro didático, que traz o seguinte enunciado. 3 esferas metálicas idênticas, A, B e C, estão isoladas uma da outra. A carga das 3 esferas está ilustrada a seguir. A gente observa, então, a carga elétrica de A, que é 4 coulombs, B, menos 6 coulombs, C, 2 coulombs. A esfera A toca primeiro a esfera C. Depois, elas são separadas e a esfera A é encostada na esfera B. No fim desse procedimento, qual o valor da carga que cada uma das esferas adquiriu? Parece complicado, mas é bem simples. São apenas cálculos de média. Nossa maior dificuldade nesse problema é na organização. Então, para isso, a gente tem que fazer uma anotação do passo a passo. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é anotar as cargas elétricas de cada esfera. Então, a carga elétrica de A é 4, de B, menos 6, de C, 2.
E agora a gente vai observar o primeiro procedimento que o problema nos mostra. A esfera A toca primeiro a esfera C. Então, como eu falei para vocês, a gente vai realizar cálculos de média. Então, a gente vai fazer um cálculo de média envolvendo a esfera A e a esfera C. Para isso, eu pego, então, o valor da carga elétrica de A, somo com a de C e divido por 2. Por que por 2? Porque eu estou trabalhando com duas esferas. Se fosse 3 esferas, seria dividido por 3. Se fosse 1000 esferas, seria dividido por 1000. Mas como a gente está trabalhando com duas esferas nesse procedimento, então, divido por 2. Então, eu vou pegar lá a carga elétrica de A mais a de C, divido por 2. Então, a carga elétrica de A é 4, somo com a de C, que é 2. 4 mais 2 dá 6, dividido por 2 é igual a 3 coulombs. Então, perceba, ao final desse procedimento, tanto a esfera A quanto a C terminaram com a mesma carga elétrica, que é 3 coulombs. Para a gente não se perder no segundo procedimento, a gente faz a anotação. Então, olha só. A terminou com 3 coulombs, a esfera B continua com a mesma carga elétrica, porque a gente não fez nada com ela, e a carga elétrica de C agora é 3 coulombs. Vamos fazer o segundo procedimento. Depois elas são separadas e a esfera A é encostada na B. Então agora a gente vai fazer o seguinte, vai fazer um cálculo de média envolvendo A e B. Então vou pegar a carga elétrica de A, somar com a de B e dividir por 2. Por que por 2? Porque eu estou trabalhando com duas esferas nesse momento. Então, a carga elétrica de A é 3 coulombs, somo, mas a carga elétrica de B, é menos 6. Então, vou ter que trabalhar com esses sinais aqui. Isso, então, vai ser mais com menos dá menos. Então, vai ficar 3 menos 6, que é igual a menos 3, dividido por 2. Essa operação é igual a menos 1,5 coulombs. Então, ao final desse procedimento, tanto a esfera A quanto a esfera B terminaram com menos 1,5 coulombs. Então, a gente vai fazer uma anotação para a gente não se perder. Bom, a esfera A terminou com menos 1,5 coulombs, B também com menos 1,5 coulombs, e a C com 3 coulombs, porque a gente não fez nada nesse segundo procedimento. E a gente encerrou o problema. Como eu falei para vocês, matematicamente falando, é simples, porque é apenas cálculos de média. Mas a nossa maior dificuldade é na organização. Com o exercício 15 da página 12 do livro de atividades, a gente vai relembrar, vai revisar os conceitos de materiais condutores e materiais isolantes. Em geral, os materiais condutores são aqueles que apresentam uma facilidade de mobilidade de elétrons no seu interior. Os metais, em geral, são bons condutores elétricos. Os materiais isolantes são aqueles que apresentam dificuldade de mobilidade de elétrons no seu interior. E aí a gente tem o vidro, a borracha, a madeira, que são bons isolantes elétricos. Vamos observar, então, o que a pergunta 15 pede para a gente. Preencha a tabela indicando se o material é condutor ou isolante elétrico. Na A, a gente observa uma luva de borracha, e como eu falei para vocês, a borracha ela é classificada como um isolante elétrico, porque ela tem dificuldade de mobilidade de elétrons no seu interior. O B, nós observamos fios de cobre, que são metais, são classificados como condutores elétricos. C, vidro é um isolante elétrico. D e E, nós observamos materiais compostos por metal. Então, observamos condutores elétricos. O exercício 17 do livro de atividades da página 13, a gente vai relembrar como realiza o cálculo de intensidade de corrente elétrica. E aí o problema traz a seguinte informação. Por um condutor elétrico, passa uma carga igual a 300 coulombs, em um intervalo de tempo igual a 150 segundos. Esses valores configuram que intensidade de corrente elétrica. E para a gente realizar esse cálculo, a gente utiliza a fórmula I igual a Q dividido por T. Primeira informação importante, a variável tempo a gente só pode utilizar nessa fórmula se estiver em segundos. Se estiver em outra unidade de tempo, a gente precisa converter para segundos. A variável Q representa a carga elétrica e a unidade de medida é dada em coulombs, como a gente observa aqui com esse C maiúsculo. Então, no problema, quando ele fala que passa uma quantidade de carga igual a 300 coulombs, ele está se referindo ao quê? E aí, no intervalo de tempo de 150 segundos, ele está se referindo ao tempo que é dada pela letra T. A intensidade de corrente elétrica é representada pela letra I na fórmula, mas quando a gente encontra o valor, a unidade de medida que representa é o ampere, que a gente utiliza um A maiúsculo. Então, sabendo disso, esse problema, ele quer saber o valor, a intensidade de corrente elétrica que passa nesse condutor elétrico. Ele fala que a carga elétrica é igual a 300 coulombs e o intervalo de tempo é 150 segundos. Agora, é só a gente substituir na fórmula. Então, vai ficar
I igual a 300 dividido por 150, a gente realiza o cálculo que 300 dividido por 150 é igual a 2. 2 o quê? Amperes, que é a unidade de medida de intensidade de corrente elétrica. Exercício 18, a gente vai relembrar como realiza o cálculo de resistência elétrica. Aí o problema traz a seguinte informação. Qual é a resistência elétrica de um resistor que está submetido a uma tensão de 220 volts e que propicia a passagem de uma corrente elétrica de 2,2 amperes. E para a gente realizar esse cálculo de resistência, a gente vai utilizar a fórmula R igual a U dividido por I. R representa a resistência, e quando a gente encontra o valor da resistência, a unidade de medida que a gente expressa é dado em ohms, que a gente representa por uma letra grega ômega. O U representa a tensão, a unidade de medida é dada em volts. Então, olha só, submetida a uma tensão de 220 volts, isso aqui representa o valor de U na fórmula, e que propicia uma passagem de uma corrente elétrica de 2,2 amperes. Como a gente viu, a intensidade de corrente elétrica é expressa pela unidade de medida amperes, que é dada pela letra A maiúscula. Então aí, a gente já consegue extrair as informações, a gente está procurando o valor de R, temos o valor da tensão, 220 volts, e temos o valor de I, que é a intensidade de corrente elétrica, que é 2,2 amperes. Agora é só substituir na fórmula. Vai ficar, então, R igual 220 dividido por 2,2. Esse valor é igual a 100. 100 o quê? Ohms. Como eu falei para vocês, a gente utiliza a letra ômega para representar ohms como unidade de medida de resistência elétrica. E com isso, a gente finaliza a nossa revisão. Eu desejo para vocês bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.